Olá, pessoal. Então, nós vamos para a segunda parte da aula de língua portuguesa. Lembre que o nosso curso está dividindo a disciplina em duas partes diferentes, estudos de texto com a professora Ana Paula e estudos linguísticos, que nada mais é do que o estudo da gramática da língua comigo. Eu sou a professora Luana, vocês já podem me adicionar no seu Facebook, no grupo de estudos do CEISC para Enem. Sejam todos bem-vindos a este diálogo sobre as regras do bem falar e do bem escrever de acordo com a gramática. Por que nós estamos fazendo essa divisão? Porque o Enem quer que o aluno entenda de texto a língua no seu contexto de uso e os vestibulares, especialmente os mais tradicionais, querem que o aluno saiba aplicar regras da gramática. O Enem quer também que o aluno saiba gramática, mas quer que ele use as regras gramaticais para entender o funcionamento dos textos. Então, não esperem, por exemplo, que o Enem vai pedir para vocês uma questão sobre acento correto ou incorreto de crase, ou se a colocação do pronome fere ou não fere a norma culta da língua portuguesa. Isso fica para os vestibulares mais tradicionais. Nós vamos discutir aqui, então, por que é tão importante estudar a gramática. Já dei uma resposta. Porque a gramática aparece especialmente em que tipo de prova? Vestibulares, especialmente os tradicionais, e a nossa aluninha aqui já saltou rapidamente com a resposta, está correta, está interagindo conosco muito bem. Mas o estudo da gramática também tem outra função. Para que será que serve a gramática? Vamos pensar comigo. O conceito de gramática surge para dizer como que nós devemos falar e escrever bem. Então, se eu quiser adotar esse conceito, para eu falar certo, para eu falar bem e bonito, impressionando os outros, eu tenho que saber as normas gramaticais. É claro que na sequência do nosso curso, a gente vai aprender que o domínio da norma culta está muito ligado a um conceito tradicional de falar belo, de falar corretamente, e isso pode gerar alguns preconceitos linguísticos, não é? Este conceito de preconceito linguístico cai na prova do Enem. Se eu dissesse agora assim para a aula, nós vai trabalhar mais um pouco. Em termos gramaticais, é uma fala bela e correta? Não é. Mas, para a área da sociolinguística, se eu falasse isso num contexto extremamente informal, com trabalhadores que estão no ambiente rural, ou com colegas meus que estão ali no bar me esperando para depois da aula, não haveria nenhum problema em falar isso, não é? Então, a gente vai ver que a gramática ela é muito mais dura, ela é muito mais estática do que quer a sociolinguística. Independentemente dessas discussões, nós precisamos sim saber a gramática. Por quê? Porque a gramática vai determinar o maior ou o menor domínio que nós vamos ter numa parte importante também da prova do Enem, que é o domínio da norma culta. E a nossa aluna está acertando aqui de novo. É a mesma sempre, hein? A norma culta está relacionada a quê? Ao domínio das regras gramaticais. Então, se vocês querem tirar uma redação com 200 pontos na competência 1 do Enem, tem que saber gramática. Porque se errar uma questão gramatical, já tem desconto. Se errar 2 ou 3, tem mais desconto. E lembrem que a questão da ortografia, da acentuação gráfica, da concordância, da regência, da pontuação, entre outros elementos gramaticais, tudo isso vale 200 pontos só na prova de redação. Então, tem que saber gramática. Nós vamos ter, neste nosso primeiro bimestre de aula, neste primeiro módulo, 9 encontros. Sempre um período por semana. E nós vamos discutir as questões de ordem linguística focadas à gramática e à atenção que nós temos que ter em relação às regras gramaticais. Acompanhe aqui comigo, então, qual é o nosso conteúdo prioritário em relação às regras gramaticais. Acompanhe na tela. Primeiro, nossa aula de hoje vai tratar de quê? Da origem da língua portuguesa. Pergunto para vocês, língua portuguesa é uma língua mãe ou é uma língua filha, no sentido de ter sido originada de outras línguas? O que vocês acham? Será que a língua portuguesa é uma das primeiras línguas existentes no contexto da nossa história da humanidade? Sim ou não? Se alguém disse sim, cuidado, bailou na curva. Nós não somos os primeiros inventores da língua. Muito pelo contrário, a língua portuguesa ela é uma língua descendente de outra língua. Que língua será que é essa que criou, que gerou a língua portuguesa?
Pense um pouquinho, porque daqui a pouco nós temos a resposta. Acompanhe de novo comigo agora na tela qual é o outro tópico da aula de hoje que nós vamos ver. A evolução da língua portuguesa. Acabei de falar uma expressão, se vocês acham que a língua portuguesa é a primeira língua, bailaram na curva. Será que hoje se usa essa expressão, professora? Não, né? Por que não? Porque a língua evolui, o seu vocabulário se modifica ao longo do tempo, e é bem possível que a língua que nós usamos no século XXI, mais precisamente em 2018, não seja a língua a ser usada daqui a 50, daqui a 100 anos. Então, a língua evolui, nós vamos ver alguns exemplos dessa evolução ao longo da história de uso da língua portuguesa no Brasil e também fora do Brasil, porque não é uma língua genuinamente brasileira. Ainda na tela comigo, acompanhe o terceiro tópico da nossa aula de hoje. Nós vamos tratar de língua portuguesa no Brasil. E por que nós podemos ou não falarmos de português brasileiro? Ou será que poderíamos falar de língua brasileira? Estes são os tópicos da aula 1, uma aula introdutória em relação aos conceitos de língua e modificação linguística. E nas aulas seguintes, nós vamos ter outros tópicos. Acompanhem comigo na tela. A segunda aula vai discutir com vocês algumas áreas dos estudos da língua. Por exemplo, os estudos linguísticos envolvem sociolinguística, a língua no contexto social, envolvem também semântica, muito importante quando eu digo para vocês, pessoal, fulano está ferrado, tirou 0 na prova. Usei uma gíria? Usei, fulano está ferrado. O que significa estar ferrado? Quando eu pergunto, ou o Enem pergunta, ou o vestibular pergunta, qual é o significado daquela expressão naquele texto, ele está acionando o conhecimento que vem da semântica. Aí se perguntar assim, prezado candidato, qual é o valor semântico do porquê na frase estudei muito para a prova porque eu quero passar no vestibular? Qual é o valor semântico? E eu tremo a perninha e não sei o que é semântico. Vamos aprender na aula 2, já vou adiantar agora que semântico é sentido. Toda vez que a gente sabe o sentido e o significado de uma palavra, a gente está acionando uma área do estudo da língua que é semântica, que vem de sema, que significa sentido em latim. Além da semântica, além da sociolinguística, nós temos uma outra área que é super importante na nossa comunicação diária, a pragmática, que está muito, muito relacionada aos usos e aos atos de fala. Se eu disser assim para vocês agora aqui na sala, estou com frio. A informação mais básica, eu estou sentindo frio, talvez eu esteja com uma roupa inadequada, mas vocês podem também dizer, professora, quero que desligue o ar-condicionado. Quer dizer, quando a gente fala, a gente incita uma ação. E a área do conhecimento linguístico que trabalha com isso, com essa ideia de que toda fala indica uma ação, é a pragmática. Por isso que a pragmática precisa também ser estudada, porque ao dizer alguma informação, ao proferir alguma frase, muitas vezes nós queremos dizer muitas outras coisas que não estão embutidas, ipsis literis, letra por letra, naquela sequência de palavras. Isso está dentro da pragmática. A morfologia nós já conhecemos, porque as palavras são agrupadas em classes, verbo, adjetivo, pronome, em 10 classes gramaticais, que vão dizer a forma dos termos. Isso está dentro de um conteúdo chamado morfologia. E aí vem uma outra parte que também cabe muito para os vestibulares, que é a sintaxe. A organização dos termos numa oração, a organização dos termos em um período. Significa que nós vamos ter que saber o que é sujeito, o que é predicado, objeto direto, e assim sucessivamente com aquelas funções sintáticas que os vestibulares tradicionais cobram de modo muito incessante. E tem que saber. E a fonologia, por último, trata do som, o estudo do som. Fone lembra som, estudo, logia. Então, o estudo do som vai dizer quantos sons uma mesma palavra tem. Será que há uma correspondência entre o número de sons de uma palavra e o número de letras? Vamos trabalhar aqui com o conceito de fonema e também com outras questões fundamentais, como encontro consonantal, dígrafo e assim por diante. Os vestibulares tradicionais adoram fazer esse tipo de pergunta, então nós temos que saber também. A nossa terceira aula, acompanhe comigo, vai discutir a diferença entre língua culta e língua coloquial. Vamos saber também que língua culta é sinônimo de variedade padrão da língua e língua coloquial é sinônimo
de língua informal, considerada também a variedade não padrão. Isso importa muito para vestibulares tradicionais e especialmente para o Enem. E a nossa aula número 4 vai tratar de vocabulário. Nós temos palavras muito parecidas, que são as palavras parônimas, e palavras com sentido, semântica, lembrem, muito parecido, muito próximo, idêntico, que é a palavra que faz parte da sinonímia, que se encaixa como sinônimo de outra. Junto a isso, vamos ter parônimos, homônimos e também antônimos. Na aula 5, vamos discutir os porquês. Já sabemos que na pronúncia todos são iguais, mas na escrita são 4 diferentes. E agora eu vou ter que aprender se é porquê junto, com acento, junto e sem acento, separado e sem acento, ou separado e com acento. Para saber para a vida, acompanhe muito atentamente a nossa aula número 5, que vai tratar só dos porquês. Na aula 6, vamos discutir a ortografia, as regras gerais, lembrando que nós estamos com um acordo novo em vigência em relação à ortografia, e agora não tem choro. Nós temos que saber se a gente emprega ou não emprega o hífen, se a gente usa, se a gente não usa trema, como é que a gente usa x, ch e assim por diante. E na aula 8, acentuação gráfica, para nos prepararmos para a crase, conteúdo temido por muitos vestibulandos, especialmente, porque são muitas regras e muitas vezes surgem dúvidas. O A tem ou não tem aquele acento viradinho para a esquerda, que nós chamamos de acento grave? Tem ou não tem? Vamos aprender na aula número 9. E para começar a aula 1, nossa primeira aula, nossa aula de estreia, eu trago aqui um poema que foi escrito por Olavo Bilac, um escritor não muito valorizado na nossa cultura e nas nossas letras brasileiras, mas que ele traz algumas informações importantes para o nosso primeiro tópico, que trata da origem da língua portuguesa. Acompanhe comigo a leitura do primeiro verso e da primeira estrofe. Língua portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. E aí, atenção, quero chamar a atenção de vocês que nós temos no poema, no primeiro verso, uma informação importante de onde surge a língua portuguesa. Diz o sujeito lírico, última flor do Lácio. Lácio? Vou lembrar da aula de história. Lácio é uma região que fica onde? Lá na Europa. Vamos viajar agora. Todos estamos na Europa, mais precisamente em... Onde fica o Lácio? Portugal ou perto de Roma? Itália ou Portugal? Desafio para o nosso CEISC pré-ENEM, grupo de estudos, não vou responder isso agora. Mas vocês têm uma dica. Lácio é o nome de uma região antiga lá da Europa, onde se falava latim vulgar. E nessa região, nós tínhamos alguns soldadinhos que, a pedido do governo português, fizeram o trabalho de desbravar novas terras. E, ao desbravar novas terras, os portugueses chegaram até uma região chamada Terra do Pau-Brasil, que mais tarde se chamou Brasil, e aqui instituíram aquela língua que era falada lá na região do Lácio. Que língua será que era essa? A língua portuguesa. Vocês vão ficar me devendo para o nosso grupo CEISC pré-ENEM, grupo de estudos no Facebook, onde fica o Lácio. Então, já tem uma dica que o nosso poeta Olavo Bilac está nos dando. O idioma, língua portuguesa, é a última flor do Lácio, quer dizer, a última língua que saiu da região do Lácio, Europa. Inculta e bela, quer dizer, difícil de ser apreendida, mas também muito bonita. És a um tempo esplendor e sepultura. Por que ela é esplendor e sepultura? Ela é esplêndida, porque ela era viva. E ela também traz a sepultura, por quê? Quando nasceram as línguas derivadas do latim, que língua morreu? Qual é a língua considerada morta? A gente fala latim? Não, a gente não fala latim. Então, a língua portuguesa nasceu, assim como outras línguas que descenderam do latim. E, quando isso aconteceu, quem é que morreu? O latim. Então, é por isso que o nosso poeta diz que a língua portuguesa ela é um tempo, esplendor e sepultura. No momento em que ela nasceu, e as outras línguas neolatinas nasceram também, morreu, acabou, começou a desfalecer a língua latina. É por isso que hoje o latim é considerada uma língua morta. E aqui ela veio, bruta, a ser lapidada, porque aqui não se falava latim, não se falava a língua portuguesa, se falavam as línguas
tribos indígenas que aqui habitavam, que eram e continuam sendo os nossos povos nativos. E aqui esse ouro nativo que vem para cá vai encontrar dificuldades, claro, de se impor. Mas, historicamente, essa língua vai se impor e nós, até hoje, falamos a língua portuguesa e não falamos, por exemplo, um tupi-guarani, uma língua tupinambá ou caigangue, que são exemplos de línguas nativas dos indígenas. Aqui vocês vão ver também que o poeta, na segunda estrofe, diz que ama essa língua, que tem honra de usá-la, que ele a considera desconhecida e obscura, ou seja, difícil de ser compreendida, tuba de alto clangor, lira singela, quer dizer que tem uma musicalidade, porque tuba é um tipo de instrumento musical que está mais próximo dos instrumentos dos metais, e lira também remonta a isso. Então, notem que o poeta, e eu já destaquei nas estrofes 3 e 4, do seu poema, traz várias características da língua. Ela é rude, ela é difícil, ela é obscura, e é a língua de Camões. Pergunto para vocês, quem foi Camões? Em literatura portuguesa e também nos estudos de literatura brasileira, a gente vai ouvir muito falar de Camões. Camões é o principal poeta em língua portuguesa de todos os tempos, autor de Os Lusíadas e autor de um poema clássico muito usado, especialmente no Dia dos Namorados. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, vocês conhecem. Então, este poeta aqui é poeta Camões, escritor Camões, é um exemplo de escritor que usa muito bem a língua portuguesa. Então, notem que aqui nós já temos várias características que o próprio Olavo Bilac traz sobre o nosso idioma oficial no Brasil, que é a língua portuguesa. Nasce na região do Lácio, se desenvolve, é obscura, é bela, muito viva, e o momento em que ela vive, que ela nasce, uma língua morre, que é o latim. Só que a língua portuguesa, e nós vamos ver isso no final da nossa aula, ela também impôs no cenário brasileiro outras mortes. Quero saber quem é que morreu quando a língua portuguesa chegou aqui. Alguma hipótese? Que línguas eram faladas aqui? Já dei a dica antes. As línguas nativas dos indígenas. No momento em que houve nosso processo de colonização portuguesa, os portugueses impuseram a língua portuguesa como idioma oficial e, gradativamente, os indígenas tiveram que aprender o português e deixar de falar as suas línguas nativas. É por isso que hoje nós falamos português e não falamos qualquer outra língua nativa dos indígenas. Mas vamos ver, então, um pouquinho dessa história da língua portuguesa antes de chegar aqui ao Brasil. Então, a origem da língua portuguesa está relacionada a um período histórico da Idade Média, que é o período da Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média e não Alta Idade Média? Porque a Baixa Idade Média, que aconteceu entre os séculos XI e XV, foi marcado por um período em que houve a decadência do feudalismo. Nós não tínhamos mais um senhor feudal que mandava nos seus subordinados. Começaram esses subordinados a se rebelar, a montar os seus próprios negócios, e aí isso fez com que surgisse um novo comércio, pessoas mais pobres começaram a ascender à burguesia, o comércio se fortaleceu, as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de dinheiro, e se desenvolveu a possibilidade de as pessoas viajarem, mesmo que eram só naus, muito simples, muito singelas para fazer as travessias dos mares. Mas as pessoas começaram a vislumbrar esse desejo de conhecer outros lugares. E nesse desejo de conhecer outros lugares, nós vamos ter as travessias marítimas, as descobertas de novas terras e as chegadas dos portugueses até o Brasil. Se vocês forem olhar este nosso mapa conceitual aqui, acompanhem comigo na tela esse mapa conceitual, vocês vão ver que ao longo da história, as tribos celtas, o Império Romano, lá na Península Ibérica, fortaleceram um desejo de invasões, de conquistas de novas terras. E foi por isso que os romanos chegaram a vários lugares, e dentre o conjunto dos sujeitos romanos estão os portugueses que chegaram à América. No campo da língua, nós vamos ver que a língua portuguesa, assim como outras línguas faladas da Europa, ela surge de uma língua-mãe chamada latim. O latim era dividido em dois grandes grupos, o latim clássico, chamado também de latim erudito, e o latim vulgar, que era falado pelas pessoas menos abastadas, pelas aquelas pessoas que não tinham acesso à escola, era um latim mais simples. Esse latim simples era o latim falado pelas pessoas que assumiam as funções mais rudimentares, como as de soldados que iam para a guerra, e não eram, claro, os reis que iam para a frente da batalha, eram soldados, os grandes trabalhadores,
do complexo do sistema feudal. E esses sujeitos que usavam o latim vulgar são os sujeitos que vão fazer as travessias marítimas para a conquista de novas terras. E é por isso, então, que as línguas que nós temos hoje como línguas descendentes do latim são derivadas do latim vulgar. Então, a primeira informação importante para nós, que vocês têm que anotar, que vocês têm que gravar, é a seguinte. Nós temos 2 tipos de latim ao longo da história das línguas europeias. Nós temos o latim vulgar e nós temos o latim erudito, também chamado de latim clássico. É este latim vulgar aqui que vai dar origem às chamadas línguas neolatinas. Línguas neolatinas, latim novo. Neo significa novo. Então, esse latim vulgar vai dar origem a 4 grandes línguas para nós hoje, que são mais faladas, que são línguas correntes em vários lugares da Europa e também fora da Europa. A língua portuguesa, a língua espanhola, a língua italiana e a língua francesa. Então, nós vamos dizer que todas estas 4 línguas aqui são chamadas de línguas neolatinas. E atenção, gente, nunca esqueçam. Essas línguas neolatinas são derivadas da modalidade vulgar do latim, que é aquele latim mais simples, não tão afeito a atenção às regras gramaticais, falado por populares, por sujeitos que são considerados plebeus. Então, essas línguas neolatinas aqui são as línguas dos sujeitos que chegaram à América e chegaram à África também. Então, línguas neolatinas. Gravem isso, porque isso é parte da história do nosso idioma. Quando a gente pensa na língua portuguesa, de modo especial, nós vamos depois fazer uma outra divisão importante. Nós vamos ver que há diferenças entre a língua falada no Brasil e a língua portuguesa falada em Portugal e na África. Então, nós vamos fazer aqui depois diferenciações também. Por hora, essas informações são importantes. Quando a gente pensa na história da língua, a gente vai ver que o latim vulgar deu origem a 4 línguas novas, além do galego-português, que eu poderia colocar aqui. Mas como o galego-português não é tão falado hoje, eu deixei de fora. Havia formas específicas de língua que foram adotadas iguaizinhas nessas línguas e outras que foram transformadas ao longo do tempo. Por exemplo, em latim, pai é pater. Teve uma transformação, houve uma alteração, pater virou pai. Aí, nós vamos ver que a língua, ela se transforma ao longo do tempo. Essa transformação se dá na escrita, se dá na pronúncia, se dá até no tipo de vocábulo que a gente vai expressar. Para mostrar essa transformação da língua, eu trago aqui como exemplo a palavra você. Acompanhe comigo aqui na tela agora quais são as transformações da palavra você. Quando essa palavra surgiu ainda na modalidade do latim, ela era empregada vossa mercê. Depois ela foi sendo simplificada, a sua pronúncia começou a ser mais reduzida e a sua escrita também. Aí virou tudo junto a palavra só. Vossa mercê. Notem que já mudou um pouquinho. Depois virou vós mercê. Depois vou mercê, vamos ser, você. E parou no você, parou entre aspas. Porque aqui, numas regiões brasileiras, nós não usamos mais você. Eu simplesmente olho e pergunto assim, você está com frio? Qual é a forma que talvez vai ser a predominante daqui a uns 50 anos para o você? C. Quer dizer, a língua se transforma com o tempo, ela não é estanque, segundo a informação básica para a gente registrar aqui no quadro. Então, as línguas não são estanques, a língua sofre transformação. E quando eu falo língua, é qualquer língua, não é necessariamente a língua portuguesa. Então, a língua sofre transformação ao longo do tempo. Isso significa que o vocabulário, a forma de pronúncia que nós temos hoje, talvez não seja o vocabulário, nem a pronúncia, nem a organização sintática correntes daqui a alguns séculos, daqui a algumas décadas. Isso faz parte da evolução linguística. Pensando nessa evolução linguística, então, os estudiosos da língua portuguesa
eles designam fases do desenvolvimento da nossa língua materna. Essas fases não são necessariamente as mesmas em todos os autores. Mas o discurso corrente, aquele que vigora mais, de forma predominante, aponta 3 fases fundamentais. Quais são essas fases? Acompanhe comigo na tela. A fase proto-histórica, que compreende o período anterior ao século XII, com escritos em latim bárbaro, que era usado só em documentos oficiais e, portanto, acessível só aos sujeitos escolarizados. Lembrem que, no latim vulgar, as pessoas não tinham acesso à escola, então elas eram analfabetas, elas sabiam usar o latim falado. Então, por isso que a atenção às regras não era tão forte assim. Depois, nós vamos passar para a fase do português arcaico. Lembre que arcaico sempre remonta a um tempo muito antigo, muito passado. Aqui nós vamos ter os séculos XII até o século XVI. É nesse período que chega a língua portuguesa aqui no Brasil, porque a nossa colonização acontece no seu início, em 1500, século XVI. Então, é este português que vai chegar às terras brasileiras. Nós temos aqui 2 subdivisões do século XII ao XIV, os textos em galego-português, que é uma modalidade de língua neolatina, e do século XIV ao XVI vai haver a separação bem nítida entre o galego e o português, que vão virar 2 línguas distintas. Passado esse período, que é o período de expansão marítima dos europeus para a conquista de novas terras, nós vamos ter um português considerado moderno. E esse português moderno vai se impor, vai se implantar nas terras brasileiras, assim como nas terras africanas, onde Portugal também impôs o seu processo de colonização. Por exemplo, Moçambique. Inicia-se, então, no século XVI, quando essa língua se uniformiza, quando a primeira gramática da língua portuguesa, que foi escrita por Fernão de Oliveira, e tinha este nome, acompanhe comigo, bem ao final do nosso slide. Gramática da linguagem portuguesa. Primeiro livro de regras gramaticais. Notem que a própria palavra gramática e a própria palavra linguagem têm grafias diferentes. E isso tudo já mostra essa ideia central, que é o nosso segundo tópico importante para notar dessa nossa aula, que a língua não é estanque, ela muda com o passar do tempo em relação à fala, pronúncia e em relação à escrita. Aí nós vamos ver que o Camões, lembra do Camões? Quem é o Camões? Vamos acionar nossa memória. Camões é o maior escritor em língua portuguesa de todos os tempos. Ele é o pai da nossa língua quando a gente pensa a literatura escrita em português. Ele traz exemplos desse português mais antigo, um português cheio de vocábulos arcaicos. Eu vou mostrar para vocês só com os 2 primeiros versos deste poema aqui, que é um dos seus sonetos famosos. Leiam comigo os 2 primeiros versos na tela. Por que quereis, senhora, que ofereça a vida a tanto mal como padeço? Por que quereis, senhora? Notem que essa forma do quereis indica que o interlocutor, esta senhora, está sendo chamada de vós. Hoje a gente não usa mais vós. No português moderno, vós é a mesma coisa que... Em termos de funcionalidade de interlocutor, vocês. A diferença é que a gente não usa o vós e muito menos conjuga o verbo na segunda pessoa do plural. A gente usa o você no singular e o vocês no plural para fazer alusão ao sujeito com quem nós conversamos. Quando a gente pensa nesse processo de evolução e transposição da língua portuguesa com o processo de colonização dos portugueses, nós vamos ter um mapa. Notem aqui na tela comigo o mapa. Todos os países que estão destacados em verde são os países onde Portugal fez o processo de colonização. Alguns países conseguiram se tornar independentes apenas na década de 70 do século XX. Até então, eles viviam sobre a égide do governo de Portugal e, com certeza, muitas das línguas dos países que foram colonizados por Portugal também tiveram o mesmo processo de morte que houve com as línguas indígenas aqui no Brasil. Notem que na América Latina, na América do Sul, o único país colonizado por Portugal foi o nosso, o Brasil. Só que Portugal tem uma larga história de colonização na África, como vocês podem ver, quando a gente observa os nomes dos países que compõem os chamados países de colonização lusófona. Os países são, primeiro, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, a Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe. São hoje estes países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Se vocês forem pensar em termos de desenvolvimento humano, esses
a maioria desses países são países muito pobres. O Brasil está na condição de um país emergente. Quer dizer, o processo de colonização português impôs uma cultura, mas não conseguiu trazer, talvez, o desenvolvimento econômico e social necessário para o desenvolvimento dessas nações. Nós temos, nesses países africanos, várias discussões em relação a isso, porque na África nós temos muitas tribos, e cada tribo tem um idioma, tem um dialeto, e muitos desses dialetos ainda sobrevivem, só que eles não são alçados à condição de língua oficial. Então, o português se impõe na maioria desses países, e tendo apenas uma ou outra língua como língua oficial também. Quero registrar que, no caso brasileiro, nós temos 2 línguas oficiais. A língua portuguesa, esta que descendeu aqui do latim vulgar, é uma das nossas línguas oficiais. Pergunto para vocês, qual é a segunda? Não. A nossa segunda língua oficial no Brasil é uma língua que deveria ser ensinada em toda a escola, mas ela não é. Uma pista, ela foi mencionada na prova de redação do Enem de 2017. De que língua estamos falando? Uma língua específica para um grupo especial de sujeitos que têm necessidades educativas especiais. A língua dos sinais, que nós chamamos de Libras. Nós temos 2 línguas oficiais no Brasil. Uma língua essencialmente não verbal, que é Libras, porque trabalha só com gestos e não com palavras. E a língua verbal, que é a língua portuguesa. Então, nós não temos como língua oficial nenhuma língua dos nossos povos nativos. Isso significa que, no momento em que se impôs a língua portuguesa como língua oficial, nós permitimos a morte das línguas indígenas, que hoje são faladas apenas entre eles, e são raríssimas as pessoas não indígenas que sabem, por exemplo, caigangue, que sabem tupi-guarani, que sabem qualquer outra língua das nossas tribos indígenas. Então, nós provocamos e permitimos que houvesse essa morte das línguas originárias dos nossos povos aborígenes, dos nossos povos nativos. Bom, isso acontece aqui. E acontece também nos lugares em que Portugal impôs a sua colonização. Falo especialmente dos países africanos. Para mostrar para vocês que a língua portuguesa ela vai se impor como língua, mas isso não significa que os termos dos nativos não possam ser usados no cotidiano da linguagem, da interação social. Eu trago aqui um fragmento de um autor que vocês vão ouvir ao longo do nosso curso, que é um autor muito importante de língua portuguesa, que se chama Mia Couto. É um autor bastante conhecido, bastante premiado, ele é autor de romances, de contos, e num conto ele traz várias expressões sobre as quais eu quero comentar com vocês. O conto se chama O Menino que Escrevia Versos. É uma narrativa muito tocante do ponto de vista da elaboração estética, é um texto que trabalha a alma, é um texto cujo personagem principal é um menino que sonha em ter uma vida diferente, só que ele não é entendido nem pelo médico que o atende, nem pelos pais que o taxam de louco. E ao contar essa história, o narrador usa algumas expressões, e eu pergunto para vocês, daqui a pouquinho, se essas expressões são expressões típicas do português hoje falado no mundo inteiro, se são expressões típicas da nossa gramática, da língua portuguesa, ou são expressões mais inventadas por esses sujeitos que têm as suas línguas incorporadas e atravessadas pelo idioma português. Acompanhem comigo as expressões agora aqui na tela. Nós temos, então, a história de um menino em que os pais vão levá-lo para consultar um médico porque acham que ele não está bem. Observe as palavras que eu vou destacar aqui na nossa leitura e que estão em vermelho. Acompanhe. Olhos baixos, o menino escutou tudo sem deixar de escrevinhar num papel. Escrevinhar existe no nosso idioma formal? Não existe. Mas a gente entende o que significa escrevinhar. Significa escrever. Aviava já a receita para a poupança de tempo. Quer dizer, já elaborava o médico a receita para fazer com que aquela consulta fosse mais ágil. Com enfado, o clínico se dirigiu ao menino. Dói-te alguma coisa? E aí o menino responde. Dói minha vida, doutor. O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem dúvida, o surpreendera. Já a dona Serafina, que era a mãe do garoto, aproveitava o momento. Está a ver, doutor? Está a ver? Está a ver é uma expressão típica da língua portuguesa de Portugal, que é a conjunção desses 2 verbos, a comunhão desses 2 verbos, uma locução verbal. Eu estou a falar, vocês estão a me ouvir, vocês estão a me ver. Típico do idioma português que se enraizou no continente africano e que aparece aqui no texto Mia Couto. O médico voltou a erguer os olhos e a enfrentar o miúdo. O miúdo aqui é o menino pequeno que estava lá, porque estava um pouquinho doido. E o que fazes quando te assaltam essas dores? E aí o menino responde, o que melhor sei fazer, excelência?
E o que é? É sonhar. Então, o menino que escrevia versos era o menino que sonhava em ter uma vida melhor, ter uma vida diferente. E aí, a Serafina, a mãe dele, volta à carga e desferiu uma chapada na nuca do filho. Desferir uma chapada é dar uma pancada, dar um tapão. Não lembrava o que o pai lhe dissera sobre os sonhos? Que sonhar fosse longe. Mas o filho reagiu. Longe por quê? Perto, o sonho aleijaria alguém? O pai teria, sim, receio do sonho. E riu-se, acarinhando o braço da mãe. Acarinhar o braço da mãe significa fazer carinho, significa afagar. Notem que acarinhar, escrevinhar, aviavar, não são termos que existem na nossa língua oficial do português brasileiro, mas mostram que é possível inventar termos quando esses termos fazem sentido num texto e fazem sentido num contexto em que a língua portuguesa se cruza com outras línguas. Tudo isso para exemplificar aquilo que nós já marcamos. A língua, ela sofre transformação ao longo do tempo e ela é tão viva, ela é tão espontânea que ela pode incorporar termos novos, mesmo que esses termos não entrem de forma direta para o dicionário, que não compõe o vocabulário oficial de uma língua portuguesa. Então, nós vamos falar aqui fazer carinho, acariciar. No texto Me Acouto, acarinhar. Então, a gente vai ver que uma mesma língua, ela pode ter vocabulários diferentes de acordo com o lugar onde ela é explorada, onde ela é falada. Então, a terceira informação importante na nossa aula vai ser sintetizada nesta frase aqui. Um mesmo idioma, uma mesma língua. Pode ter vocábulo, ou melhor, vocabulário, pronúncia e organização sintáticas diferentes, de acordo com o lugar onde essa língua é usada. E para mostrar quanto isso é verdade, nós temos que observar as diferenças entre a língua portuguesa que nós temos empregada aqui no Brasil e a língua portuguesa que nós temos empregada em Portugal. Vamos fazer o paralelo entre o Brasil e Portugal. Se as meninas precisam trocar as suas roupas íntimas e comprar outras novas, aqui no Brasil elas compram calcinhas e sutiãs. Agora, se as meninas tiverem que fazer essa mesma compra em Portugal, elas não vão comprar calcinhas. As meninas terão que comprar cuecas. Nossa, professora, cueca de homem? Sim, no Brasil. Em Portugal, cueca é calcinha. E aí o desafio para vocês irem buscando, porque nós vamos ter depois da nossa aula perguntinhas para vocês se conectarem conosco na disciplina de língua portuguesa, basicamente estudos linguísticos. Eu quero saber então como se diz cueca em Portugal. Como é que é cueca em Portugal? Vamos pensando, vamos buscando informações. Eu quero interação com cada um de vocês, alunos presenciais e alunos que estão aqui nos acompanhando na forma online também. Antes, eu trago aqui um mini vocabulário para mostrar as diferenças de termos que nós temos entre o português do Brasil e o português de Portugal. Um abridor aqui no Brasil é tira-cápsulas em Portugal. Um açougue aqui é um talho lá. Uma apostila aqui é uma sebenta lá. Uma carteira de identidade aqui é um bilhete de identidade lá. E aqui a gente anda de trem. Aqui não, né? Em algumas cidades só do Brasil nós temos trem como meio de locomoção. Como é que é trem em Portugal? Não sei, professora. Não está aqui. Estou provocando vocês. Como é que é trem? Comboio. Atenção, que nós vamos ter desafio depois da nossa aula para vocês interagirem comigo entre hoje e amanhã. E aqui nós vamos ver que essas diferenças vão mostrar que nós temos o mesmo idioma, mas que ele não precisa ser necessariamente usado de forma igual. O vocabulário não é o mesmo, assim como a pronúncia, nem a forma de estruturar as frases não vão ser iguais. Olha agora a pronúncia com os exemplos que nós temos aqui na tela. No Brasil, a gente pronuncia menino. Em Portugal, menino. A gente quase que engole aquele primeiro E, aquela primeira vogal da palavra. Aqui nós falamos esperança, lá esperança. A gente engole de novo a vogal da segunda sílaba. Aqui nós falamos pedaço. Em Portugal, pedaço.
E aí vem a questão do sotaque, que marca a diferença entre o português de Portugal e o português aqui no Brasil. A sintaxe, que se relaciona à forma de nós montarmos a estrutura da frase, também é afetada quando nós pensamos a língua portuguesa no Brasil e a língua portuguesa de Portugal. Vamos ver a colocação dos pronomes. Aqui, na língua coloquial, nós falamos me dá um abraço, me dá um cigarro, me dá um presente. Em Portugal não vai se falar assim, vai se falar dê-me um cigarro, dê-me um presente, e sempre colocando o pronome depois do verbo, quando o verbo vai iniciar a frase. Aqui no Brasil, a gente coloca o pronome ato no início da frase de forma quase indistinta. Mesmo que isso seja uma regra gramatical que não seja obedecida, a gente usa. Usar em ao invés de a, nós dizemos aqui no Brasil, vou na escola, vou no cinema, quando em Portugal se obedece mais à gramática e se diz vou à escola, vou ao cinema. O uso frequente do gerúndio é típico do português de Brasil. Estou preparando o almoço, em vez de dizer prepararei ou preparo o almoço. Em Portugal, se usa menos o gerúndio, mas se usa mais as locuções verbais com o a no meio. Estou a preparar o almoço, estou a falar sobre as mudanças ou as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Então, vocês vão ver que existem muitas afinidades entre o português brasileiro e o português de Portugal, mas nós também temos algumas diferenças. Por isso que, quando vai se aprender o idioma, língua portuguesa, como uma segunda língua, se pergunta, você quer aprender o português brasileiro ou o português de Portugal? Normalmente, se ensina na Europa o português de Portugal. E aí que nós temos um espaço cada vez menor para falar tipicamente brasileiro. Menor em termos de posição político-social, porque em termos quantitativos nós somos mais de 200 milhões de habitantes que falamos todos português brasileiro. Aqui vamos conhecer um pouquinho da história, então, da língua portuguesa no Brasil. Se vocês forem observar o nosso quadro, vocês vão ver, aqui na tela comigo, que a língua portuguesa entra aqui no Brasil em 1500, quando chegam os portugueses e iniciam o processo de colonização. Até então, as línguas que existiam aqui no Brasil, mesmo que o país não fosse país, que não fosse chamado de Brasil, eram as diversas línguas das tribos indígenas daqui da terra nativa. Em 1580, ela começa a ser registrada, junto com os estudos dos indígenas, e se cria uma língua geral paulista. E aí vocês vão ver que tucuri-uri, até é difícil pronunciar, significava gafanhoto verde, que é uma espécie de mistura entre vocábulos portugueses e vocábulos indígenas. A língua geral não deu certo, e aí se viu que era necessário ter uma língua só. Qual foi a língua escolhida? A língua dos dominadores, a língua dos colonizadores, e aí se teve a imposição definitiva da língua portuguesa. Aí depois nós vamos ter outros dados importantes ao longo da história brasileira. Eu quero destacar que em 1850 houve a chegada dos imigrantes dos imigrantes alemães e italianos, e com eles vieram os seus idiomas nativos, a língua italiana e os seus dialetos. A língua italiana oficial é o toscano, mas veio junto o vêneto e outros dialetos da região da Itália, e a língua alemã. E isso fez com que a nossa língua falada aqui no Brasil também tivesse mais transformações, com a incorporação de alguns termos típicos da Itália e da Alemanha, que impuseram mudanças também na forma de constituição do português brasileiro. Em 1922, nós temos um evento histórico fundamental na cultura das letras brasileiras e das artes brasileiras, que foi a Semana de Arte Moderna. E aqui se instituiu que o português genuinamente brasileiro não era o português de Portugal, era o português falado pelo povo. E o português falado pelo povo é uma língua coloquial. Então, Mário de Andrade, já no seu manifesto, junto com Oswald de Andrade, na poesia do Pau-Brasil, vai dizer que a língua do povo é a língua coloquial e que danem-se as regras, o que vale é a forma de o povo falar. E é essa forma que tem que estar dentro da literatura, que tem que fazer parte das escritas dos poemas e dos romances. Então, ali nós começamos, no início do século XX, a ter uma valorização das variações linguísticas e também da língua falada pelo povo, leia-se a língua coloquial. Em 1988, a Constituição garante a preservação dos dialetos dos grupos indígenas, garante a preservação, mas não obriga que estudemos as línguas indígenas. Então, nós temos uma política que é um pouco contraditória em relação a isso. Hoje,
há 180 línguas indígenas e 1.000 quilombolas, mas nós na escola não estudamos nenhuma dessas línguas. Então, nós temos uma Constituição que foi também omissa em relação ao pagamento dessas línguas. Em 1990, com a TV presente em mais de 90% dos lares, não se constata isolamento linguístico. Todo mundo interage via a língua dominante, que é a língua portuguesa. E essa língua vai começar a ter transformações, porque logo depois surge a internet, e com a internet nós vamos ter transformações também em termos de vocabulário, em termos de organização das frases. Nós vamos falar ainda no finalzinho da nossa aula sobre isso. Bom, gente, então, 1500 é o nosso marco no Brasil da chegada da língua portuguesa. Um texto que vai marcar isso é a Carta de Caminha, que é considerado texto de certidão de nascimento do Brasil, que vai dizer, o autor da Carta de Caminha, que é o escrivão, vai dizer para o Dom Manuel, rei de Portugal, que eles acharam uma terra nova, e ele vai escrever isso na sua carta. Eu quero destacar uma palavrinha-chave que mostra como era o português de Portugal em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Acompanhe comigo a primeira partezinha, o primeiro parágrafo da carta. Senhor, posto que capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nessa navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta à vossa alteza. Ou seja, mesmo que outras pessoas já tenham escrito e comunicado ao Dom Manuel que houve o descobrimento dessa terra, o escrivão oficial da navegação disse que ele também precisava dar a sua versão para este acontecido. E ele vai usar uma expressão que é muito importante para nós, em termos de estudo de língua. Ele vai dizer que houve um achamento da Terra Nova. Achamento quer dizer que ela foi achada, que ela foi encontrada, que ela foi descoberta. Achamento é um termo que nós não usamos hoje em língua portuguesa corrente, mas é um termo que se usava em 1500, significa descoberta, descobrimento. Aí nós vamos ver que a língua vai evoluindo, que as pessoas vão mudando sua forma de escolarização, sua forma de interação pessoal, e elas não vão usando só aquela língua tradicional arcaica, elas vão incorporando outros termos. E junto a estes termos vêm as gírias, vêm as expressões coloquiais, as expressões de grupos sociais muito distintos, como os grupos dos pagodeiros, dos estudantes, dos profissionais da medicina, dos futebolistas e assim sucessivamente. Aí eu trago aqui uma letra de música do MC Guimê, que mostram isso, essa diversidade da língua e o uso de expressões que são cada vez mais próprias de grupos sociais específicos. A canção, Eu Tô no Auge, diz assim: se eu tô no auge, ela corre atrás. Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz. Nossa, olha o primeiro verso da primeira estrofe. Se eu tô no auge, é uma gíria. Estar no auge é estar no topo do contexto socioeconômico, e aí nós vamos ter toda uma discussão aqui dos valores que a mulher dá para o homem que tem mais ou menos bens materiais, como um carro da marca Audi. Se eu estou no auge, eu estou já é uma simplificação do eu estou, e estar no auge é uma gíria que mostra essa evolução do uso da língua. Aí, o texto, a letra dessa canção vai continuar, e eu selecionei na última estrofe mais 2 versos para comentar com vocês. Quando ela me vê de Audi passando na rua, ela empina para o pai. Esse empina para o pai é um gesto de dizer estou afim de ti, mas é uma gíria que se usa muito no meio do funk. Então nós temos o vocabulário quase que paralelo em alguns grupos sociais e alguns grupos culturais que mostram quanto a língua é viva, ela tem um vocabulário que é elástico. E aí no final ele vai dizer: minha vida é uma viagem, nela eu só estou de passagem, falando em passagem, partiu, estou indo para Dubai. Partiu é uma expressão que se usa toda vez que vai se usar, por exemplo, uma hashtag para dizer vou viajar para determinado lugar, para visitar fulano de tal. Partiu Florianópolis, estou indo para Florianópolis. Mais uma gíria usada aqui. Com isso vem também uma outra modalidade de língua, que é a língua usada na internet, o internetesco. Nós temos aqui o exemplo de Beleza, Cadê e Falou, que vocês já conhecem bastante. E aí nós vamos chegar ao final da nossa aula, destacando o quê? A nossa língua portuguesa, que descende do latim vulgar, é uma língua que, como qualquer outra língua, sofreu transformações ao longo do tempo. E essas transformações estão relacionadas tanto a constituição de vocabulário, número de palavras, acréscimos e palavras que a gente acaba por matar, que existem em uma língua,
a pronúncia e a forma de organização das frases. Isso mostra a primeira informação que eu quero destacar no nosso slide. A língua é viva, ela não é estática, ela não é estanque. O léxico também não é. Ele não vai ser sempre formado pelo mesmo conjunto de palavras. Nós vamos acrescentar alguns termos, retirar outros. E a língua vai sempre incorporar as culturas dos povos que as formam. Então, é por isso que nós temos no vocabulário da língua portuguesa no Brasil expressões de origem tupi, expressões de origem africana, expressões de origem árabe, que são os povos que construíram a nossa nação. Então, quando a gente pensa isso, nós temos que saber. A língua portuguesa ela é essencialmente multicultural. E esse multiculturalismo também se expressa em questões linguísticas. Para mostrar isso, rapidamente eu vou comentar com vocês uma crônica que aparece muito em exames vestibulares e também já apareceu no Enem. Trago aqui a crônica Antigamente, do Carlos Drummond de Andrade. Vou ler 2 frasezinhas para mostrar o tom do texto para vocês. Acompanhe comigo na tela. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Notem que aqui nós temos uma adjetivação diferente quando se pensa a referenciação às meninas moças, mademoiselles. E elas eram mimosas e prendadas. Prendadas é um adjetivo que se usava muito quando queria se dizer que as meninas sabiam cozer, sabiam costurar, sabiam cozinhar, bordar, sabiam ser boas donas de casa. Eram prendadas. Hoje, esses termos quase não são usados. Não faziam anos, quer dizer, não queriam dizer a sua idade. Completavam primaveras, completavam 18 anos, completavam 15 anos. Quer dizer, era a forma linguística usada para dizer fez aniversário. Então, notem que a língua de antigamente não é a língua que se usa hoje. Isso é mais um elemento para comprovar a vivacidade da língua. E o Enem sabe disso. Tanto em que 2012 propôs uma questão sobre essas mudanças linguísticas. Acompanhe comigo o texto norteador da pergunta e nós vamos fechar a aula resolvendo essa questão. Diz assim o texto. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa, de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Risos. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Aqui é um texto assinado por APS, nome não está completo, sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental. Aqui é um texto de um projeto social. A pergunta que o Enem propôs é: uma composição estrutural que caracteriza o relato de APS como modalidade falada da língua é predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas, vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português, realização do plural conforme as regras da tradição gramatical, ou ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados e presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Lembrem que a nossa língua ela é viva, que ela vai ter mudança de organização sintática. Isso vale especialmente para 2 tipos de uso da língua. O primeiro é o contexto da oralidade, em que mais se impõem essas diferenças de organização sintática. O segundo é quando a gente opta por usar uma língua coloquial. Se fosse um texto genuinamente escrito, nós teríamos tantas reticências? Provavelmente não. As reticências são marcadas, especialmente na escrita, quando se quer reproduzir texto falado. A pessoa parou um pouco, não sei o que dizer agora, me perdi. Reticências. Isso é o que aparece no texto. É por isso que a resposta certa para essa pergunta é a letra A. Há um predomínio de uma linguagem informal, que é usada como sinônimo de língua coloquial, e aquelas reticências usadas de maneira bastante intensa, com atropelos na estrutura sintática, é porque esse texto está basicamente montado numa estrutura de oralidade. Então, notem que a língua muda e que a gente vai sempre ter que buscar o estudo da origem da língua e a forma de seu emprego para conseguir compreender os textos. Como acontece aqui, nessa charge que eu trago para vocês, para iluminar os nossos estudos linguísticos que vêm pela frente, que nós temos um personagem se afogando, gritando para o salva-vidas, joga uma boia, e ele escreve ali isso com o acento gráfico, e o salva-vidas, muito preocupado com a vida do sujeito que está naufragando ali, no mar, com ou sem acento. Então, notem que a língua ela vai mudar a sua significação e o contexto que vai determinar o seu sentido. Lembrem que nós temos um desafio da aula de língua portuguesa esperando por vocês no grupo de estudos do Facebook. Quem ainda não pediu a sua entrada, o seu aceite,
Entra no site, entra no Facebook, faz o pedido, se inclua no grupo e veja o nosso desafio de língua portuguesa. Estou esperando cada um de vocês com respostas, com comentários. Sejam bem-vindos à aula dos estudos gramaticais em língua portuguesa. Até a próxima aula, bons estudos para vocês e um excelente curso no CEISC pré-ENEM.